clarear melhor todo esse processo antes de nós avançarmos. Então nós temos um diálogo que acontece entre a psique individual e a psique coletiva. Esse diálogo acontece através dos símbolos, como nós já colocamos. Esse diálogo entre a mente coletiva e a mente individual é um diálogo simbólico que acontece através do corpo simbólico. Do corpo simbólico que cada um de nós temos com o corpo simbólico coletivo. O símbolo, portanto, ele estrutura o funcionamento da nossa mente. Ele estrutura o funcionamento da nossa alma. A nossa alma, ela digere a vida, ela digere a realidade através do uso dos símbolos. Ou seja, a relação que a alma tem com o mundo, com o real, é uma relação que se dá através dos símbolos. Tudo que a alma processa, tudo que a mente digere, toda essa digestão acontece de uma maneira simbólica. E sempre por trás de um símbolo há um arquétipo, que são esses campos informacionais. Na verdade, nós poderíamos definir o arquétipo como as experiências que foram vividas pela humanidade. Todas as experiências que foram vividas e que ficaram registradas numa memória coletiva. Alguns chamam de registros acásticos, esses bancos onde estão armazenadas essas informações, não só do que aconteceu e acontece no nosso planeta, como num nível mais amplo, num nível cósmico. Então, os arquétipos, dentro de uma psicologia mais analítica, dentro da visão junguiana, o arquétipo, ele é um campo informacional, e esse campo ele é formado nas experiências humanas. Essas experiências ficam registradas e começam a interferir no desenvolvimento posterior dos seres humanos. Então nós podemos pensar os arquétipos planetários, os arquétipos cósmicos, as experiências que a nossa humanidade viveu, experiências essas que estão registradas nessa psique coletiva, na forma dos arquétipos, de arquétipos. Mas nós também podemos pensar que as experiências vividas pelo universo também ficam registradas. Todas essas informações, elas interagem entre si e influenciam o nosso desenvolvimento. Então a consciência coletiva, ela evolui. A evolução da consciência coletiva, ela acontece da mesma maneira que a consciência individual de cada um de nós. Existe uma evolução da consciência de cada um e existe a evolução de uma consciência que é coletiva. Então a consciência coletiva também evolui. Portanto, nós podemos falar de uma história coletiva arquetípica. Muitos já ouviram falar nas experiências com os macaquinhos de Koshima, na ilha de Koshima, no Japão. Os cientistas chamam essa experiência de o efeito do centésimo do macaco. O que aconteceu na ilha de Koshima? Conta a história que uma macaca teve a grande ideia de lavar a batata com água do mar, com água salgada, e por imitação os macacos começaram a fazer a mesma coisa. O que aconteceu
é que o insight de um organismo e depois a imitação dos outros foi gerando um efeito acumulativo e foi nascendo desse efeito acumulativo, dessas experiências variadas, foi nascendo um arquétipo, um campo informacional. Depois de um certo tempo, vários macacos de regiões vizinhas começaram a ter o mesmo comportamento quase que simultaneamente. Ou seja, essa experiência ela foi se acumulando, ela foi se repetindo, e a experiência que era de um grupo passou a ser a experiência de uma amostra muito maior, uma amostra coletiva. E, naturalmente, os macacos começaram a fazer isso, como se aquilo tivesse sido registrado na sua psique individual. Então, nós estamos vendo aí como provavelmente nasce um arquétipo. Então, as experiências vividas hoje pela humanidade serão os arquétipos de amanhã. Essas experiências vividas, portanto, ficam registradas e, futuramente, elas serão herdadas. É aquilo que o Rupert Sheldrake chama de campos morfogenéticos e Jung chamava de arquétipos. A essência é praticamente a mesma. Por que Sheldrake ele deu o nome de campos morfogenéticos? Porque, como eu já disse no início, o nosso DNA é sensível a essas informações.